Fala, meus queridos e minhas queridas teólogos e teólogas na esquina. Nós estamos aqui para mais um episódio de Teologia na Esquina e hoje nós vamos conversar com um cara muito gente boa. Eu sou o Kleber Sai, aqui do meu lado está... Sou Pedrinho Martiniano. E hoje o bate-papo é com um cara jovem, bonitão... Vai chegar alguém aqui. Vai chegar alguém aqui. Mas ele é um cara jovem, já foi publicitário, inclusive de formação. Depois resolveu fazer teologia. Sim, trouxemos mais um teólogo para o episódio. Mais um. Né? Mais um dos bons para variar, E ele hoje em dia pastoreia uma das igrejas mais tradicionais de Curitiba. Dá para falar isso? Pode falar o que tu quiser. Está comigo aqui o pastor Eduardo Cel, assim que fala o nome? Paulo Eduardo Cel. Paulo Eduardo Cel. Pode chamar de Dudu. Ou Dudu, para os íntimos Dudu. E aí, Dudu, é uma das igrejas mais tradicionais de Curitiba, yes or no? A gente tem que ver o que é ser tradicional daí, né? É verdade. Mas no mais sentido histórico, mais antiga? Sim, a curiosidade da história aqui da Comunidade do Redentor, que é a igreja luterana aqui na Trajano Reis, quando Dom Pedro, acho que II, permitiu poder fazer que as igrejas evangélicas pudessem ter templos com torres, aqui foi levantada a primeira igreja evangélica com torre, digamos assim. Então é a primeira igreja evangélica de Curitiba. Completa ano que vem 160 anos. Eu acho que é uma das denominações históricas mais antigas de Curitiba. Eu acho que o termo mais correto é esse. Porque esse CLB tradicional já não combina muito. Né? Aí eu sei que a história é que os alemães chegaram e fizeram daí então uma igreja num templo, chama Echamel, né, aquele estilo alemão, sei lá, daí fizeram com Você diz arquitetura? Arquitetura, tá, né? alemão. Tá. Aí fizeram a torre e tudo, só que eles não sabiam que tinha cupim aqui, né? Depois de 10 ou 12 anos a igreja implodiu. Caramba. Ela caiu porque o cupim comeu, era feito de pinos, né? Era toda feita de pinos, né? Uau! E aí a igreja era de madeira antigamente. Aí depois de 10, 12 anos, alguma coisa assim, daí é construído uma de concreto armado, que aí depois de muito tempo ela é feita uma nova reforma, é a igreja que a gente está hoje, né? Que faz uns... Eu não tenho certeza porque eu não frequento a Comunidade Redentor, mas eu tenho muitos amigos na Comunidade Redentor. Então, se eu não me engano, essa reforma faz uns 10 anos já, mais ou menos. Mais, 15. Acho que já faz uns 15 pelo menos. Eu estava aqui. Toda a parte, por exemplo, do teto, não, da cobertura da igreja, digamos assim, hoje é tudo estrutura metálica. Tem tipo se tu vai na parte lá em cima do telhado, lá do forro, tem tipo uma passarela de trabalho que tu pode andar em cima do forro para poder pegar cabeamentos e tudo mais, que antigamente era tudo de madeira, né? Entendi. Então hoje a estrutura toda dela é de estrutura metálica. Tu olha assim bonitinho, tudo que tu vê isso aí é gesso, né? Drywall. É uma igreja étnica. Isso seria a minha primeira... Essa seria a minha primeira pergunta. Ela é uma igreja étnica ou ela começou como uma igreja étnica e aí abriu? Vamos para a primeira parte, se ela é uma igreja étnica, então ela seria uma igreja de alemães, né? Alemães, sim. Aí tu tem que olhar para mim. Você é um pastor alemão. Eu sou um pastor alemão. Pastor alemão. Porque aqui de alemão só o sobrenome e mais nada. Mais nada. Cara, isso é interessante a gente falar, porque assim, como é que vem o movimento da igreja luterana para o Brasil? Ela vem justamente para pastorear, cuidar do pessoal que veio colonizar o Brasil, dos alemães que vieram colonizar o Brasil. Então ela não surge como um movimento missionário em si. Vamos para terras novas, levar o evangelho para o novo povo, não. Vamos para lá porque o nosso povo foi para lá. Entendi. Então a gente vai lá dar uma assistência para esse nosso povo, daí no caso os alemães. E então ela surge assim. A igreja luterana ela surge com esse movimento que aí faz dela uma igreja étnica, né? Porque ela é uma igreja que foi criada para os alemães, né? Porém, todavia, entretanto, existe uma questão que é muito peculiar, que é da realidade local de cada igreja luterana. Então, assim,
Tu vai em igrejas luteranas, até aqui perto tem algumas igrejas luteranas que elas são bem tradicionais nas suas liturgias. Cara, eu fui realmente em uma igreja luterana que até os trajes vocês conservaram, e é SLB também. Os trajes pretos com. Pô, a gente tem aqui em Curitiba igrejas que o culto em alemão já, ainda. Quer dizer, Ainda, já. caramba. Ainda. Então, assim, que tem os trajes, o culto é alemão. Quando começa o culto, tem a tal da procissão que o pastor entra no meio, Teve isso aí caminhando, também, para na frente do altar, faz a oração virada de costa pro público. Então, isso é uma realidade local daquela igreja. Pô, o Kleber já veio algumas vezes em cultos aqui da igreja luterana, aqui da Redentor. Aham. Como tu pode Não, falar. já tem, E realmente. Então, assim, bem cara, diferente. a nossa tudo é liturgia, né? Então, a nossa liturgia a gente começa no culto da noite, começa com uma música, e quando eu falo de música, a gente usa guitarra, baixo, bateria, tá ligado? Realidade. É outra realidade. A gente não usa trajes. Tu vai ver cultos na Redentor com trajes quando é um culto a nível sinodal, ou seja, né, que é a área maior da igreja, né, e aí a gente cede o templo para ele ser feito aqui. Então, por ser um culto sinodal, eles que cuidam do culto em si, então os pastores usam seus trajes. Mas tanto eu vou falar depois um pouco de mim, que é um pouco peculiar, mas o atual pastor também, o Leoni, também não usa, por causa dessa realidade para nós cultural, assim, que já não é uma coisa que faria sentido, né? A gente não é mais uma igreja. A comunidade do Redentor hoje, né, a nossa visão enquanto pastores, equipe ministerial, nós não somos mais uma igreja para alemães. Nós somos uma igreja inserida dentro de uma metrópole, que é Curitiba, e o nosso esforço é querer ser uma igreja para a cidade. E aí, essa cidade é o que está em torno da gente, né? Então, como que a gente pensa em ser uma igreja para a cidade? Pensa muito nessa questão social. A gente tem um projeto Dorcas, por exemplo, né, que é um projeto que atende 300 crianças em Tamandaré. Inclusive, a senhora, sua esposa, está envolvida diretamente com o Dorcas. A senhora, minha esposa, ela trabalha lá. Ela é arquiteta, mas lá ela cuida da comunicação e dá aula de arte lá. Acho que a nossa agenda é a próxima a gravar com a gente. Opa, com ela vale a pena. Não, a gente vai te dar um desconto. Eu trabalhei 4 anos no Dorcas lá, né, numa função que eles chamam de missionário lá. Então, lá dentro do Bonfim, né, na comunidade e tudo mais. Então, como é que surgiu o Dorcas, por exemplo? Cara, começou a ver muita gente pedir doações aqui na igreja, dinheiro. E a galera, em vez de só dar, a galera começou a registrar o pessoal. Mas onde é que tu é? A maioria do pessoal vem desse bairro Bonfim. Aí o pessoal foi pra lá. Entendi. Legal. Aí começou como um pontinho de pregação, até chegar no ponto claro, não, a gente não precisa de mais uma igreja aqui, gente. A gente precisa aqui trazer dignidade e transformação social. Aí muda todos os moldes do Dorcas. Então esse molde já foi mudado já faz uns 10 anos, que ele passa a ser um trabalho de desenvolvimento social. Então hoje é um trabalho, como eu falei, atende 300 crianças no contraturno, aquela coisa toda. Então isso para nós é ser igreja na sociedade. Outra coisa, né? A nossa igreja durante muito tempo foi uma igreja de muita referência cultural. Acontecia muitos concertos aqui dentro, mas não concertos nossos. Vinha o pessoal da UTFPR, legal. E a gente está retomando isso. A gente retomou quase pandemia, tudo parou, agora a gente retomou. Então, todo último final de semana do mês tem um Música na Redentor, que são concertos. Então, o ano passado, metade do ano passado a gente começou, esse ano a gente já retomou. O ano passado a gente terminou, o último concerto foi feito pela Filarmônica da UTFPR. Que bacana. Tipo, aberto, a gente quer promover cultura, boa cultura. Isso é igreja, cara. E usar o que a gente tem, sabe? Então, assim, não é mais uma igreja nesse sentido alemão, assim. O que a gente tem ainda resgata nossas histórias, né? Por exemplo, o nosso culto da manhã, ele é mais tradicional. O que é mais tradicional no nosso culto da manhã? Só o louvor. Porque a pregação, tipo, a gente separa as pregações por domingo. Nós temos aqui 2 cultos no final de semana. Um domingo de manhã, um domingo da noite. Quem vai pregar, prega nos 2 cultos. Então, a pregação que eu trago no domingo à noite, eu trago no domingo de manhã. É a mesma. Semana que vem, quem vai pregar o Leoni, ele vai trazer a mesma pregação de manhã. Então, isso... Ou seja, isso de ser um culto mais tradicional, tá mais ambientado ali no local da música, e sendo que essas músicas são canções mais antigas, pura e simplesmente. Pura e simplesmente. E claro, toda uma roupagem, né? No culto da manhã geralmente toca piano, violino, né? E música com mais esses coros, né? E isso é engraçado também, porque a gente canta músicas e composições de Lutero. Caramba. Que na época
Um Castelo Forte, Era por bem exemplo, moderninho, né? era bem moderninho. É. Se tu pegar o ritmo de Castelo Forte, pelo que eu sei historicamente, Uhum. ele era um ritmo de taberna, que a galera tocava nos bares, digamos assim. Uhum. Então, só que aí depois ele foi se tornando um ritmo histórico, digamos assim, mais, né? Mas se converteu, vai se converter. Mas eu não sou esse cara da música pra falar com tanta propriedade. Então, nossos cursos da manhã são mais assim, piano, violino, mas a liturgia, ela é igualzinha. A abertura, a parte de avisos, a pregação. E à noite a gente tira esse piano, tira não, né? A gente sai dessa piano e violino e aí entra com banda. Bateria, baixo, violão, guitarra. E essa é a diferença. Essa seria a diferença. E sem contar que vocês estão em uma localidade extremamente estratégica, né? Muito. Aqui a ordem tem jovens, adolescentes que frequentam sexta, sábado e domingo em uma rotatividade muito alta. Né? Então, abrir para a cultura, aqui tem vários teatros, tem várias... Então, abrir para a cultura é algo encantador, cara. E inovador para quando se fala de igreja. Porque geralmente a igreja ela quer ir de contra a cultura. E é desafiador. Por que é desafiador? Porque embora sempre tem resistência internas, por exemplo. Né? A gente fala assim, não, mas pô, como é que vocês vão fazer isso? Né? Não tem a célebre frase, isso aí é um mundo entrando dentro da igreja? Ou, se não verbalizar dessa forma, mas essa visão... Pode ter de alguns, assim, mas eu percebo que às vezes as resistências que surgem não são nem com medo do tal do mundo entrar na igreja, mas sim, a gente vai perder a nossa identidade histórica, entendeu? Tá. Aí isso sim, mas pelo menos é mais honesto. Mas aí sim mostra o tradicionalismo. Uhum. É interessante isso. Mas aí eu ainda acho que é um tradicionalismo de bem. Mas como eu falei, isso tudo que eu tô falando não dá para vocês pegar e botar na realidade da igreja luterana a nível nacional. Não, isso é uma coisa bem específica da Redentora. Cada igreja ela vai ter essas realidades, né? Tá. Uma curiosidade. Quando vocês chegam aqui, tem quantos anos essa igreja? 160. 160 anos. A luterana era uma só, né? Não existia já as duas. Boa pergunta. Isso é uma boa pergunta Uma que eu não sei te falar. Eu não sei se ele chega como ISLB ou IELB ou chega... Não sabe em que momento, de repente, tem houve essa separação. Eu não sei essa informação. Se né? Porque assim... Não, mas eu sei que uma é influência europeia e outra é influência americana. Eu acho, não, se passar lá uma besteira, mas eu acho que vem um e vem outro depois. Eu acho que não surge do... Eu só acho, mas também Entendi. Eu não tenho essa O racha não acontece aqui, já vem de fora. É que nem a reformada, né? Tem a reformada que vem da Europa e tem a reformada que vem dos Estados Unidos. Não é que nem a IPI e a IPB. Então, mas a IPB eu acho é um racha que... local aqui. Mas a IPI, a IPI ela sai da IPB de fato. Isso. Mas eu acho que tem igrejas presbiterianas no Brasil que não vieram do fundador, de Ashbel Green Simonton. Eu digo isso porque em Americana, uma cidade do interior de São Paulo. O presbiterianismo lá é o presbiterianismo que aconteceu por causa do pessoal que fugiu da Guerra Civil. Eram os escravocratas que fugiram de lá. Não sei. Tá, entendi. Eu não sei, mas eu sei que ou já existia IPB, se eu não me engano aqui. Não, acho que a IPB nasceu um pouco depois, mas não vem desse movimento. Eu sei que vem separado. Entendi. Então, mas tu vai encontrar outras igrejas luteranas aqui na região de Curitiba também com essa mesma visão, digamos, da Redentor, né? Tem a CNE, que é a Comunidade Nova Esperança, que é lá no Portão. Que eu sou amigo lá do pastor, lá o Renato, tudo, cara, também é uma igreja pensa pra fora, sabe? Até na sua estrutura, aí a gente acaba sendo... Por exemplo, a gente trabalha com equipe multidisciplinar. Em muitas igrejas mais tradicionais, vamos usar esse termo, é o pastor. O pastor ele tem que saber tocar violão, ele tem que saber pregar, ele tem que saber falar para jovens, tem que saber falar com as crianças. Ele que coordena tudo. Pode até ter um líder, mas ele que coordena tudo. Nosso caso aqui é diferente, né? Então, tipo, tem eu no pastoreio e o Leonir no pastoreio. Aí tem uma pessoa só para comunicação, que faz parte dessa equipe multidisciplinar, né? Que a gente chama de equipe ministerial. Tem uma pessoa que só para trabalhar com criança. A gente tem uma pessoa que daí é a coordenadora do projeto Dorcas, que trabalha com essa parte lá específico. A gente tem uma pessoa só para trabalhar com jovens aqui. Então a gente busca essa atender todas as... Mas com pessoas que sejam daquela área, que atuem naquela área, sabe? Então, hoje na Redentor, os membros de vocês são mais brasileiros ou ainda
ainda prevalece mais um público alemão? Mas aí tu quer falar alemão, alguém que nasceu na Alemanha? Não necessariamente. Não Mesmo necessariamente porque, pelo tempo. Né? Mas digo, assim, os descendentes. Mas isso é muito assim, porque assim, ó, eu sou um descendente de alemão. Meu sobrenome é Sell, S-E-L-L, seria Zell. Olha, alguns dos alemães aí do seu antepassado casou-se com algum brasileiro aí, porque, Não, né? o meu pai. O teu pai é brasileiro. Não, o meu pai e minha mãe são brasileiros, mas o meu pai é que é descendente de alemão. Ah, tá. O meu avô também é alemão, aí já no meu caso, acho que meu bisavô já é um cara que vem da Alemanha. Mas em que eu me enquadro? Só o sobrenome, olha lá, né? Porque assim, ó, a minha mãe, faz sentido. cara, a minha mãe vem da Serra Catarinense, daquela região de Urubici. E até depois de um tempo eu vou descobrir que é pejorativo, mas só para você entender, a minha mãe é o que eles chamavam de bugre. Que é pejorativo, né? Que é mistura de negro com indígena. Então, assim. Nos fenótipos dá pra ver essas características em você. O pessoal até falava pra mim: tu tem uma coisa japonês, tu olho meio puxado. Não, é de indígena. O olho do meu avô era puxado. Os povos originários. O nariz dele era bem largão de negro, assim, sabe? Sim, morenão. Bem miscigenado. Bem miscigenado, sabe? E a minha mãe também, assim, a minha mãe, pele escura, olho puxado. E aí ela casa com um cara que é o meu pai. Só que assim, ó, o meu pai. Só que o meu pai é um alemão fake. Porque o meu pai é criado ali naquela região de Palhoça, de Florianópolis, ali, região metropolitana. Cara, a cultura do meu pai é inteira caiçara. É inteira portuguesa. Sabe? Do litoral. Meu pai catava berbigão, que é um molusco que tira na areia do mar, para vender. Vende a casca para fazer cal e vende a amêndoa pro mercado público para comer. Meu pai, a família do meu pai é essa família de mar, entendeu? E aí eu nasci ali nesse litoral. A minha cultura é toda caiçara também, é de litoral. De berço a caiçara? De criação? De criação, eu jogava bola no mangue, pô. Na infância, no final da rua do meu pai. Ele também é caiçara. Tu é de onde? Alagoas, Maceió. Então, eu jogava bola no mangue. Descia água do mangue, bola. Então eu sou isso aí. Eu ser descendente, eu tenho um sobrenome alemão e vim parar numa igreja luterana é algo nada planejado, nada assim de tipo. O seu envolvimento com o luteranismo não se deu através da cultura familiar? Não. Mas talvez a minha pergunta, o caminho era esse. Se existe ainda filhos dos primeiros que vieram. Existe. Não, mas isso predomina? Eu acho que não. Na Redentora, eu acho que não. No culto da manhã, por ser pessoas mais velhas, de repente sim. Certo. Né? Então elas vêm já. O culto da noite já é um culto com mais rotatividade, já pessoas que até tem um sobrenome alemão, mas já é esse alemão igual eu, que já não veio porque o pai vinha, sabe? Então tem um sobrenome alemão porque nasceu em Curitiba, né? Porque mas aí é relativo. Eu explico, porque assim é muito difícil eu entrar numa IPB ou numa Batista e encontrar uma parcela grande de sobrenomes germânicos. É mais comum encontrar numa comunidade do Redentor. Sim. Aí, isso é verdade. Isso faz sentido. Mas, então, de certa forma, eu poderia dizer que essas gerações, elas até se abrasileiraram bem e se aculturaram, né? Mas ainda giram em torno, talvez não da questão étnica, mas da questão denominacional, cultural. Tem uma questão histórica aí. Uma questão histórica, né? Porque... Desculpa, pode falar. Não, o convidado sou eu, não tô brincando. Não, faz a sua pergunta aí. É só um comentário que, na verdade, assim, igrejas como batistas e presbiteriana não veio com intuito étnico, né? Não veio para pastorear a reformada, talvez, a holandesa ali no Nordeste. Mas não é como a pegada da luterana. A luterana já tem uma outra pegada, né? Aí existem alguns movimentos, né? Por exemplo, existe o movimento Encontrão, tu conhece, né? É um movimento dentro da igreja luterana. Ele não é um movimento de rebeldes fora da luterana, não. Ele funciona dentro da igreja luterana. Né? Legal. Acho lindo isso. E o que esse pessoal fez? Eram pastores, caras como Martin Weingart, né? O Martin Weingart, ele frequenta o nosso culto aqui, é um pastor aposentado. Ele só participou da tradução do NVI. Nossa. Pois é. Foi meu professor, Só isso. Tipo, esse é um cara que se junta com outros caras, como o Valdir Stoinauer, por exemplo. Conheço. E aí os caras falam assim, cara, a gente precisa criar alguma coisa pensando a cidade, porque essas formações que pensam mais nessa manutenção do povo alemão
Vai passar. Aí é esses caras que vêm pra Curitiba, aí eles começam do zero essa coisa do movimento Contran, ou desse movimento todo. O movimento Contran também tem outras vertentes, né? Mas eu digo nessa parte da formação, que eles olham e falam, vão pra onde? Vão pra Curitiba, então. Aí eles vêm pra Curitiba e montam aqui pertinho da Redentor um lugar de formação. Aí depois fazem um prédio. Aí depois montam uma faculdade. Nessa faculdade consegue então ser reconhecida pelo MEC, que aí é a FATEV, que é a Faculdade de Formação em Teologia com foco em missão urbana. Aí ali também tem uma editora. E ali também, além da... existe uma... feita uma agência missionária que funciona até hoje, que é a Missão Zero. E eles enviam pessoas para o Nordeste. Que massa. E aí também tem a parte de formação. Então, até hoje em dia, o Movimento Contran faz. Eu estava até umas duas semanas atrás, sei lá, encontro de obreiros. Aí tem encontro regionais. Tipo, a gente vai fazer um encontro regional aqui com essas luteranas que se identificam mais. A gente vai se unir mais umas 2, 3 luteranas aqui de Curitiba e fazer um encontro regional. Muitos olham para esse movimento Contran, chamam a gente de carismáticos, por exemplo, né? Eles são os mais evangelicais, né? Então existe esse movimento, só que ele é dentro da luterana e não é um movimento rebelde. Então não tem nenhum tipo de membresia para participar desse movimento, não tem nenhum tipo de carteirinha, ou seja, eu me identifico o caminho junto. É literalmente um movimento. É um movimento. Mas é um movimento luterano. É um movimento que está dentro da igreja luterana. Dentro da igreja luterana. Não, mas eu estou dizendo, eu sei que está dentro Luterano, da igreja luterana luterano. e só os luteranos participam. Ah, sim, o Encontrão é luterano, né? Eu encontrei ele é luterano, só que a gente, assim, por exemplo, a gente bebe e vai ver referências de... por exemplo, a gente foi ver referências no CTPI lá, que é do pessoal da Presbiteriana sobre plantação de igreja. Sim. Aí a gente traz, olha pra nossa realidade e fala, beleza, não dá pra trazer um enlatado porque a gente tá dentro de outra... Lógico. Outro contexto. Mas o que a gente, olhando pra isso, o que a gente faz, sabe? Então, Bacana, bacana. O que eu ia falar antes era assim, tu perguntou como é que era essa minha chegada na luterana, sim. né? O meu caminhar dentro da luterana, tanto a forma que eu chego na luterana como a forma que eu viro pastor, ele é bem fora do comum. A parte que eu chego não é tão fora do comum, mas já é mais fora do comum, porque assim, geralmente o que é? Meu pai, minha mãe são alemães ou de origem alemã, frequentam a igreja, e aí se eles são praticantes ou não, mas daí eles trazem o filho, batizam de criança, né, que a gente faz batismo de criança, e aí depois por 12 anos tem aqueles que frequentam a igreja, mas os que não frequentam, quando dá uns 12 anos, pega a criança para fazer o que a gente chama de ensino confirmatório, e aí continua ou não na igreja, e aí depois vem para casar e continua bancando para ter um lugar no cemitério. Existe muito isso. Existe aqueles que são assíduos, que participam e fazem também esse roteiro, né? Os pais são de descendência alemã e já frequentam aqui, e nasce o filho e batiza, né? Os meus pais são católicos não praticantes e até com envolvimento com espiritismo e tudo mais, essa coisa meio bem sincrética de Floripa, né? Que tem lá muito forte. Eu fiz primeira comunhão na católica, porque o meu pai tem que fazer esse negócio. Eu falei, pô, pai, tu não vai nem na igreja? Mas não, eu tenho que fazer, tá? E aí, meus primos moravam ali perto, tudo vizinho, e os meus primos eram luteranos, por parte da mãe deles, que era, no caso, então, a cunhada da minha mãe. E sábado à tarde eles sumiam, e eu falei, pô, cadê a galera da rua pra brincar? A igreja luterana da casa lá, perto da casa dos meus pais, lá em Palhoça, fica a 2 quadras da casa dos meus pais. A gente vai lá pra igreja, porque tem um grupo lá, que era o grupo de adolescentes. E eles ficavam jogando bola, tinha uma quadra de areia lá. Aí eu ia, né? Porque era a minha galera da rua, que eram meus primos, legal, que iam pra lá jogar. Então eu começo a me relacionar com a igreja por volta de 13, 14 anos por causa disso, entendeu? E aí, estando ali por volta de 13, 14 anos, o pastor local lá na época, o André, até esses dias eu encontrei ele faz uma coisa que não é nem tão comum, porque assim... Então eu sou um jovem, um adolescente que não fui batizado lá, não fiz primeiro a confirmação nem nada, e ele fala, não, eu vou fazer um negócio contigo que a gente chama de profissão de fé, ou então, na real, discipulado. Ele começa a me discipular. Isso não é uma coisa tão comum, tão conhecida, embora, né, mas o termo discipulado, cara, é uma coisa que dentro ainda da igreja é uma coisa que alguns falam, tá, mas como é que é isso? E ele lá, quando eu tinha 14 anos, eu tô com 36 agora, o cara começou a fazer isso. E aí naquela comunidadezinha de bairro ali, que era uma comunidade, a igreja luterana lá é uma igreja local, assim, de bairro pequenininha, deve caber, sei lá, 60, 70 pessoas, e olha lá no templo, sabe? E
o mundo, a galera, a gente olharia para aquelas pessoas e falariam, são pessoas simples, porque a gente acaba categorizando, né, se tem informação ou não. Uhum. Mas para mim são pessoas dotadas das mais belas e puras tecnologias de acolhimento, de receber. Legal. Cara, eu era um moleque, meus pais nunca foram para a igreja luterana, eu ia sozinho, 15, 16 anos, e a minha família tinha uma família lá nessa igreja, entendeu? A galera me acolheu lá. E aí tinha retiros, eu ia com eles. Come aqui com a gente, e não sei o quê. E aí, essa tecnologia que eu falo... Tudo em Floripa, tudo em Palhoça. Essa tecnologia que eu falo era isso, o do receber, do acolher, do tamo junto. Cara, isso é muito E aí, junto com esse discipulado, eu conheci a Cristo ali. Ou seja, você não tem uma ascendência luterana, né? Diz o meu avô, que já é falecido, essa aí era a minha religião. Só isso. Tem muito luterano não praticante. Aí eu conheço a minha esposa era da igreja de Floripa Centro. De Floripa mesmo, era os playboy lá. Nós era de Palhoça. Nós era o povo que ia lá roubar eles, sabe assim? Mas existem várias piadas. Igual o pessoal às vezes faz piada com o pessoal de Colombo aqui, não tem assim? O meu era a galera de Palhoça, era isso. Palhoça. E aí, pode algo bom vir de Palhoça. Mais ou menos isso. Cara, daí a minha esposa era de Floripa Centro e da igreja, mas eu não conheço a minha esposa quase da igreja em si, porque minha mãe trabalhava com o meu sogro, trabalhou a vida inteira e se aposentou lá. Então nas festinhas da empresa que eu via ela, entendeu? Olha só que legal. E depois fui descobrir, teve um encontrão regional lá, que daí junta várias igrejas, falei, menina lá, não sei o quê. Daí a gente começou a namorar com 15 anos. Caramba! A gente namorou até os 20, até os meus 24. Daí noivou ali no meio do caminho tudo, aí casei com 24 anos. Aí eu caso, a minha primeira formação é publicidade e propaganda, né? Então eu trabalhei como redator durante 4 anos lá em Floripa, em agência de publicidade e tudo mais, com comunicação. A minha esposa é formada em arquitetura. Deu 8 meses de casado, um olha pro outro e fala, tá, e aí? Aí a gente já tava... Isso há uns 11, 12 anos atrás, cara. Os dois juntos ganhavam lá, sei lá, isso há 10 anos atrás, uns 8 mil. Ok. Eu publicitário, ela arquiteta. Os dois começando na carreira. Uhum. O apartamento era do meu pai, era daquele tipo, pode morar aí, não precisa pagar nada. Aí sim. Aí tinha um carrinho já, tinha um golzinho na época já. Então, cara, sabe aquela parada assim, cara, deu a vida, agora é só deixar ela rolar, entendeu? Sim. Daqui a pouco compro o nosso próprio apartamento num lugar mais perto do centro. Daqui a pouco compro uma casa na praia mesmo. Daqui a pouco compro uma casa de sítio. E a gente olhou um pro outro diante disso e falou, cara, eu não quero isso. Caramba. Eu não quero esse roteiro. E ela, tá, e aí o que a gente faz? Daí foi uma conversa que a gente terminou chorando no sofá. Falou, cara, vamos ver o que Deus quer da gente, mas acho que... Eita, vai. Acho que o primeiro... E o primeiro passo foi se capacitar. A gente falou, cara, acho que a gente precisa se capacitar. A gente falou com um pastor amigo nosso, lá de Floripa, ele falou, cara, de repente vamos fazer teologia pra ver. Tem uma faculdade em Curitiba, que é a FATEV, sobre missão urbana, e a gente sempre foi muito com essa questão de criatividade e tudo mais. E aí, cara, deu 8 meses de casamento, virando para 2014, a gente se mandou para Curitiba. Só uma curiosidade, tu foi congregar no centro ou ela foi congregar em Palhoça? Até casar, cada um congregava na sua. Tá. Porque a gente tinha bem claro que assim, cara, o dia que a gente casar, que a gente for a gente congrega em um lugar. Uhum. Por enquanto, serve a tua igreja, serve a minha igreja, porque a gente via muita gente assim, ó, começou a namorar, eu vou pra igreja da minha namorada. Aí terminava o namoro, o cara ficava constrangido de ficar ali e constrangido de voltar pra sua igreja. Tipo, é verdade, velho. É verdade. Então, quando a gente casou, a gente olhou para as duas realidades, a igreja dela muito mais estruturada, falou, não, então vamos ficar na tua igreja, que precisa mais de líderes e tudo, só que daí a gente acabou ficando só 8 meses ali, né? Sim. Daí a gente veio pra cá, os dois vieram fazer FATEV, a Naina já se envolveu com um projeto social ali com Dorcas, aí ela fez só 1 ano de FATEV, que chama de projeto Timóteo, como se fosse um básico, e ela falou, cara, vai ser o teólogo? E eu vou fazer uma pós-graduação em educação sexual, porque onde eu tô inserida lá... Precisa. Caraca, mano, que da hora. Aí ela foi fazer uma pós em educação sexual. E aí eu trabalhei no Movimento Contrão, na parte de comunicação. Uhum. Depois de 2 anos, o Dorcas queria alguém para trabalhar com a molecada, mas alguém que fosse missionário, mas que não fosse... Eles falaram, a gente não quer alguém com estereótipo de pastor. Daí a Ana falou, tem um cara lá em casa que eu acho que não tem estereótipo de pastor. Definitivamente. Daí me chamaram, pô, tu não quer, porque tu já tem linguagem com jovens, pá. Eu falei, vamos. Daí eu fiquei 4 anos lá dentro do Dorcas. E até então tu já tava aqui na Redentor, né?
Ou não? Só frequentando, né? Sim. Nunca trabalhando, só frequentando. Não, sim. Frequentando, como membro, jovens, né? como Isso. membros, isso, ela também. E aí, fui pro Dorcas, fiquei lá como missionário uns 4 anos. Aí veio pandemia, e aí a minha esposa estava grávida da Olivia, da nossa primeira filha e única até agora. E aí, no meio da pandemia, o Dorcas fechou. Lembra que tinha racionamento de água em Curitiba? Lembro. Eu lembro isso aí. E aí, cara, o nosso APzinho, a gente tinha um AP de 50 metros quadrados, que dividia a caixa d'água, ficava sem água durante 1 dia, 2 dias, com criança recém-nascida, pandemia. Daí a minha sogra falou, cara, a gente tem uma casa de praia lá em Floripa, a gente morou 8 meses na casa de praia, assim. Caramba. Porque a minha sogra também se isolou lá porque ela era de risco, né? Então, foi um cuidado de Deus enorme pra nossa vida naquele momento. E aí, no meio disso, o Dorcas fechado, a Redentor precisando de alguém para comunicação, porque falou, cara, a gente precisa aprender a ser igreja no meio dessa pandemia. Eita, é verdade. Aí me chamaram para fazer parte de uma comissão para encontrar alguém. Até devido à sua formação. Por causa da minha formação de publicidade e tudo mais, de comunicação. Aí nessa eles falaram, pô, a gente queria alguém que de repente já tivesse uma base de teologia, comunicação, mas que entendesse a realidade e a cultura já da nossa igreja. Eles falaram, eu acho que é tu. Aí eu falei, então eu tô saindo da comissão, então. Daí eu saí da comissão, me chamaram. Comecei a trabalhar daí eu virei o coordenador de comunicação aqui da comunidade, fiz meu julgamento no Dorcas, uma transição bem de boa. Trabalhei, cara, na comunicação aqui, então, lá do início da pandemia, há uns 3, 4 anos. E aí, o ano passado, o presbitério chegou pra mim e falou assim, pô, tu não quer ser pastor aqui da igreja? Ah, foi o presbitério. Foi o presbitério. presbitério. E aí, por que muda tudo aquilo que eu falo que a minha entrada na luterana ela é um pouco fora do padrão e o meu estar pastor também? Porque o que tu faz? A maioria da galera se forma no terceirão e vai para uma dessas 3 casas de formação de teologia da luterana. 2, um pouco mais, forma os pastores, né, um pouco mais próximos, e uma que era a FATEV, que forma missionário, missão urbana, que era aqui de Curitiba. Especifica pra gente, mais próximo do que? Essas duas... É mais próximo que eu digo assim, ó, Dessa cultura dessa luterana? cultura, de alguma questão assim, dessa Mas cultura. algum tipo de exigência de teológica específica? Não, mas mais de ritos e liturgias e coisas mais do tipo assim que vão, né? E aí, cara, a maioria é assim, se formou no terceirão e vai entrar na faculdade de teologia. Então eu já é diferente, né? Eu saí do terceirão para fazer publicidade. Eu já chego aqui casado. A maioria chega aqui solteiro e vai para as repúblicas. Entendeu? Sim, no processo seminário é isso mesmo. Eu não, eu já chego. mesmo. Eu já chego. É a galerinha que vai com 17 anos, 18 anos, termina o ensino médio e se interna no... Eu chego, não que eu era um mega de um cara maduro, mas eu chego com 24 anos já casado, com outra mentalidade, né? Pô, uma casa pra sustentar. Eu não divido uma república com uma galera. Então já é outro rolê. E aí, depois disso, depois de se formar, a galera faz um colóquio, que é uma prova para tu poder começar o processo para virar pastor. Eu fiz esse colóquio. Aí é uma prova escrita e uma oral. Eu fiz a escrita, passei, na oral eu reprovei. Aí... Eu queria muito chegar nessa parte. Mas... Quando eu não ia fazer o colóquio, porque eu já olhava, para mim era uma coisa assim... Eu tenho minhas críticas e não é para mim. Porque eu acho que tem que se enquadrar num jeito que eu acho que não é meu jeito, então não é para mim isso aqui. E tudo bem. Pra quem vai, né? Eu prefiro macarrão, arroz e feijão, toca a vida. E aí alguns, não, mas faz só pra ver qual é. Daí eu falei, tá, vou fazer. Daí eu estudei, fui fazer, passei na escrita e na oral eu reprovei. Só que a minha prova oral foi uma entrevista. Foi a mesma coisa que eu tô contando pra vocês da minha vida, eu contei lá. Nasci assim, cheguei na igreja assado. E no final falaram, não, tu não tem perfil. E o que é o perfil? Tem algumas competências que tu tem que alcançar, que eles vão pescando durante as conversas. E aí, tipo, a minha competência que deu que eu não alcancei não tinha centralidade em Cristo. Caraca! Não, mas é isso, é o processo. Não, mas é o processo. Não, eu me submeti a ele, entendeu? Claro, eu me submeti a ele. É um processo, mas eu fico pensando... Que é ter centralidade em Cristo. Eu fico pensando o que faz um avaliador chegar à conclusão de que uma conversa que a gente está tendo como essa daqui, que foi similar... Assim de... E aí, aí você fala, peraí, um cara que sentou com a esposa e falaram, eu não quero
um apartamento. Não que eu não quero, se vier é bom também. Pô, pode vir. Pode vir. Mas assim, eu não quero correr atrás disso, eu quero servir a Cristo. Aí ele abre a mão de uma vida financeira estável, da qual, cara, eu preciso te avisar uma coisa, você precisa dar um jeito de arranjar uma segunda renda, porque eu tô até agora me ralando. Bom, enfim, depois a gente Quando a pode... gente mudou pra cá, foi Oscar, né? A gente pediu demissão e veio, não tinha nada. Caramba. Aí você fala que um cara desse não tem a tem centralidade em centralidade. Cristo, então tem centralidade onde? Bom, dito isso, aí eu entendi, eu falei, não, beleza, daí foi, nessa época eu já tava no Dorcas, né? Quando eu fiz o colóquio eu tava ali no Dorcas, eu falei, não, então beleza, vou continuar aqui e vida que segue. A galera que passa no colóquio, ela então é enviada para fazer, o período prático, eu chamo PPHM, que fica 1 ano e meio em alguma comunidade do Brasil que a igreja envia, que é um estágio. Depois desse ano, e aí é assim, tipo, tu é Rio Grande do Sul, cara, uma amiga minha do Rio Grande do Sul foi pra Roraima, e é assim. O presbitério, sei lá, quem manda tem que... O seminário ou o presbitério que não, nenhum nem outro. Quem manda é a instituição, é a SLB. Tá, entendi. Existe uma comissão que cuida do colóquio, e essa comissão que fala, tu passou no colóquio, então tu vai agora pra tal. E muito pra eles é assim, tu é do Sul, então vou te mandar pro Nordeste pra tu ver outra realidade, sabe? Tem um pouco disso. Ou, tu é de igreja muito evangelicais, carismáticas, vou te mandar uma coisa bem tradicional pra tu entender. Aí esse é o rolê... Aí, é uma concepção diferente do que é evangelical, mas... Depois de passar 1 ano e meio, aí tu passa nesse estágio, nesse período prático, aí tu é enviado pro primeiro envio, que dura 3 anos. Esse primeiro envio também é a igreja que manda para qualquer lugar. Depois dos 3 anos, aí o que acontece? Aí sim tu tem o direito de poder escolher um campo. Então tu vai ver as vagas que tem no Brasil e falar, tá legal, eu quero me inscrever para essa vaga e para essa vaga. Eu não fiz nada disso. Não me parece muito orgânico. Não, mas a luterana não é orgânica. Nesse sentido, não é. Essa era um pouco das minhas críticas, assim, sabe? Talvez a história do Eduardo é orgânica. Sim. Então, o que acontece comigo é o seguinte, eu reprovo no colóquio, continuo trabalhando como eu falei, continuo trabalhando no Dorcas, tô aqui na comunidade, a comunidade me vê atuando na comunicação e como que eu lido com as pessoas, e como a coisa vai para além da comunicação. Isso, você é filho da luterana. Aí eles olham para mim e falam, cara, pastorei a gente. Aí o que eu sou hoje, então? Hoje eu sou um pastor local da comunidade do Redentor. Eu não sou um pastor da instituição. Eu não sou um pastor da SLB. Todo mundo que passa por esse processo de colóquio e isso tudo que eu falei, ele é um pastor da SLB, que é emprestado para as comunidades de algum modo, entendeu? Entendi. Essa é a estrutura. Essa é a estrutura. Eu não, eu sou um pastor, eu tenho a minha legalidade, digamos assim, é só local. Entendi. Se eu sair da Redentor, for demitido, acontecer qualquer coisa, quem é pastor da instituição, se é demitido de uma igreja ou sai de uma igreja, ele está na instituição, a instituição vai ver outro lugar para ele. No meu caso, não. Se eu sair daqui, se tu for lá na SLB e perguntar quem é o Eduardo, eles vão de repente puxar aqui e falar, não, o Eduardo é um membro lá da Redentor. Perfeito. Eu não sou um pastor reconhecido. Denominacionalmente. Não houve o momento da ordenação, que aqui chama-se instalação. Instalação, tudo. Não, o que teve comigo, teve localmente. Teve um culto onde foi orado por mim, foi comunicado em assembleia, então tem assembleia de presbitério e toda a assembleia da comunidade fala, a partir de 2025, o Paulo Eduardo, atual coordenador de comunicação, passa a exercer funções pastorais na comunidade do Redentor. E o teu pastoreio, ele também, com certeza, é aprovado pela ICLB. Passa por aí. O fato de você estar na Redentora, a SLB é consciente disso. Isso. O pastor sinodal. Tá sendo agora. Não. O pastor sinodal, isso. Tem um pastor que cuida aqui que é do sino. Já aparecem uns comentários. O quê? O que negócio? Aquilo que eu falei, a comunidade local, visto muito naquilo que Lutero fala do sacerdote, todos os crentes, tudo, embora a gente tenha perdido um pouco isso, porque parece que a coisa está muito de cima para baixo do que de baixo para cima. Sim. Mas a comunidade local tem autonomia. Isso. Assim como a gente tem autonomia de falar assim, não, a gente vai fazer assim, vai fazer assado. Então a comunidade local, o presbitério, que representa a comunidade, porque o presbitério são voluntários eleitos pela comunidade para representar. Ele tem autonomia. O presbitério chegou e falou, Dudu, a gente te quer como pastor. E eles aí perguntaram, o colóquio. Eu falei, cara, eu não tenho e não vou ter, vocês sabem. Ele falou, não, para nós não importa. Então o presbitério chegou pro pastor sinodal a nível de comunicação. Falou assim, a gente veio aqui te comunicar que o Eduardo ele vai assumir funções pastorais na nossa comunidade. E tem um tempo que tu exerce teu pastoreio, tipo,
a cada eleição? Não. Não. Para quem faz colóquio, tu vai fazendo contratos. Então a gente fecha um contrato de 3 anos agora. Daqui a 3 anos a gente renova. Não. Comigo foi feito igual. Então, o que o presbitério fez? Falou assim, Dudu, a nível de SLB, tu não tem esse reconhecimento, mas localmente a gente vai te equiparar ao pastor ordenado. Então, por exemplo, o meu salário é igual ao salário do pastor ordenado. Né? Embora ele ganhe um salário e benefícios, porque é assim que a instituição organiza, e eles nem chamam de salário, é tipo uma ajuda de custo, que eles chamam assim. É alguma coisa de sobrevivência, assim, sabe? Mas vamos falar salário para ficar mais fácil entender aqui. Então, ele ganha um salário e ganha benefícios. Eles fizeram o quê? Eles me dão esse salário, somam esses benefícios e me dão tudo. Legal. Então é equiparado. E aí a mesma coisa, né? O pastor que chega aqui fez um contrato de 3 anos comigo também. A gente vai fazer um contrato de 3 anos. Mas e se você... Um exemplo aqui, eu não sei como funciona institucionalmente isso, mas se você fosse de outra denominação, esse processo poderia ter sido igual? Ou daí já não... Não, a instituição fala, não, tá maluco, cara, nem membro da igreja luterana e... Aí eu não sei, porque como eu te falei, é uma boa pergunta, porque assim, ó, o meu caso é um caso bem particular. É um caso particular. Bem específico. Vai que por um acaso eu fosse formado em outra casa, mesmo assim eles olhassem para mim e falassem, mas a gente quer como pastor aqui. Não Uma sei. curiosidade, como que eu não sei se tem isso também na luterana, como que funciona a plantação de igreja de vocês? Ou é local ou é denominacional? Cara, geralmente são movimentos locais. A Redentor começa a plantar uma igreja em tal lugar. A gente tem a Vivenda. Vivenda é uma plantação de igreja que começou pela Redentor, tendo a Redentor como igreja mãe. Onde que fica? Ela acontece num hotel lá na Santa Felicidade. Legal. Aí a gente tem a Monte Moriá, que é outra igreja. Essa já foi plantada há muito tempo. Ela era um ponto de pregação que, pelo que eu entendo, pelo que eu sei, começou pela Redentor. E hoje cada uma delas tem as suas vidas. Que é o pastor Celso Misfield. Mas agora é o Ayrton, que daí o Celso se aposentou. O Ayrton está cuidando das duas. Existe muito isso nas outras denominações, né? Por exemplo, um grupo de pessoas começa um culto, um sítio cercado, e aí chega para vocês e diz assim, a gente quer ser luteranos. Isso existe dentro da... Não, né? Ainda é um movimento muito de dentro, assim. De dentro. De tipo, daqui a galera olhar e falar, pô, tem uma galera lá, vamos lá, e acontece. Você considera que a sua denominação, vamos falar da sua, né? Porque... Não, assim eu tô aqui. A sua denominação... Eu sou o Redentor. Eu sou o Redentor, boa. Corta. Você considera que a sua denominação é uma denominação, ou melhor, eu vou reduzir mais, sua igreja local é uma igreja que conversa, que dialoga com outros cristãos evangélicos, ou até não evangélicos, mas enfim, eu até posso dizer que sim, porque eu mesmo preguei em alguns eventos, né? Cultos, inclusive, mas no geral, você acha que é uma cultura assim, ou eu sei lá, porque eu estudei na mesma faculdade, eu vim parar aqui. Posso ampliar? Posso ampliar a pergunta? Tu tá falando da local, né? Da igreja local, da comunidade. A tua igreja local, da qual tu é pastor, ela amplia, ela é uma igreja ecumênica? Vamos lá. Eu vejo o ecumenismo como 2 movimentos. Para mim, existe um ecumenismo institucional, que é feito por vezes por documento. Que é quando o Papa pega e fala, a partir de agora a gente reconhece o batismo lá na luterana também, sabe? E para mim existe o ecumenismo do pé no chão, que aí é vida na vida. A igreja, a ISLB, ela tem o seu ecumenismo com o católico, tudo. Inclusive é reconhecido pelo Papa. Então, inclusive é reconhecido pelo Papa. A instituição SLB, ela vai muito mais para esse ecumenismo do lado do catolicismo. Certo. Tá? Em questões práticas, ecumenismo pro lado do catolicismo significa... Cara, em questões práticas é assim, por exemplo, teve o nosso culto aqui, o culto de 200 anos de imigração luterana, de imigração alemã. Aí foi feito um culto de celebração disso. Aí foi convidado o arcebispo, não sei o que, pra vir pra cá, entendeu? Aí vem a igreja ortodoxa, vem um representante. É nesse sentido, entendeu? Não tem, pelo menos não aqui localmente, projetos que a gente... Mas o nosso ecumenismo aqui de pé no chão, ele se dá de forma muito orgânica. Em que sentido?
por exemplo, a nossa igreja, a nossa líder de jovens, ela participa, existe aquela semana do avivamento do SDA. Ela vai lá conversa com a galera da outra igreja, conversa com a galera da PIB, sabe, conversa com pastores de jovens, sabe, da presbiteriana, e lá tu vai conhecendo outras pessoas, então tem esse movimento, assim, sabe, de, não, como é que funciona aí, como é que funciona, por exemplo... O que você falou da CTPI, de lá, então assim, existe esse movimento ecumênico que eu vejo que é muito mais orgânico, que não está baseado num documento e fala, tá escrito, a gente tem que fazer, não, mas, então tipo, até em questões técnicas, práticas, eu vou em outras igrejas para ver, tipo, a gente teve esse encontro desse SDA e foi lá no Alcance lá. Uhum. Em termos de estrutura, os caras estão, é uma coisa que tu... Entendi. Quando fala em ecumenismo, o pessoal não entende necessariamente. Deixa eu ampliar mais um pouquinho. Vai lá. Eu já vi algumas reuniões interreligiosas onde... É aí que eu ia chegar, então... tá. Onde a CLB, e aí eu não vou botar nem a tua igreja local, tá? Estava inserida. Que nas denominações presbiterianas é a IPU, né? Que é a Presbiteriana Unida. Como que a Redentor enxerga isso? Ou, vamos lá, o Redentor também incorpora isso por fazer parte da ICLB? Nem tudo a gente incorpora, né? Eu entendi que tu falou assim, já tiveram, né, movimento junto com igrejas que confessam outros deuses, outras questões. Então, assim, a gente não. Não. A gente não. O que é a gente não? A gente não vai fazer um culto, compartilhar um culto assim, né? Pra mim, não um culto necessariamente, mas uma roda de conversa. Você iria? Eu iria. Você iria? Eu iria porque. É esse ponto. Pra mim, a minha questão é. Qual que é a pauta dessa roda de conversa? Então eu iria. A gente quer pensar a cidade. Beleza. Isso, Vamos perfeito. É esse economismo que eu simpatizo. Sim, é o ecumenismo que foca na prática de ações que vão trazer transformação, justiça. Isso, porque eu tenho uma questão muito... Eu sou crítico nesse ponto do ecumenismo, onde a gente tenta fazer culto juntos com outras religiões, porque a gente está misturando realidades. Pra mim, existem algumas frases de impacto pra mim que não funcionam, cara. Do tipo... O Deus é o mesmo. Pra mim também não é complicado. Não é e tá tudo bem. Sim, sim. Só que, cara, eu não posso... Eu sempre dou exemplo com comida, né? Vai saber por quê. Mas se tu gosta de arroz e feijão, eu não vou comer arroz e feijão só pra te agradar se é uma coisa que não entra pra mim, entendeu? Claro, então deixa eu comer meu macarrão e tu come teu arroz e feijão, a gente pode partilhar da mesa. Isso. Mas eu vou comer meu macarrão, entendeu? Boa, cara. Então, assim, pra mim é o mesmo esquema, assim, cara, eu não vou forçar esse papo... forçar a amizade. Esse papo que o Deus é o mesmo, pra mim não funciona, porque o meu Deus, ele é trino e nessa trindade existe um Cristo. E se no teu não existe, e se não se passa por esse Cristo, pra mim já não faz nenhum sentido. E pra mim a máxima não é que Deus é amor, o Deus é o mesmo. A frase que eu gosto é: Deus te recebe da forma que tu é, mas não aceita nada mais ou nada além do que o Cristo formado em ti. Perfeito. Então Deus te convida para a mesa, mas, meu irmão, não é para tu levantar e sair da mesma forma que tu chegou. Porque A chegada na mesa pode ser da forma que tu tá, mas a saída é de Cristo formado em ti, depois da comunhão da mesa, e aí eu levo pro lado da ceia, o que é essa ceia dessa comunhão, que é o sacrifício de Cristo. Depois disso, nada além do que esse Cristo formado em ti. E aí, se a pessoa não comunga disso, ou se a pessoa não confessa isso, como é que eu vou comungar disso? Então, daí, nisso... Entendi. E isso é local. E é respeitado pela ICLB normal. Me babei todo. É respeitado. Legal. Por causa dessa autonomia de... Não, babei bonito. As igrejas luteranas, ela tem essa autonomia, né? Tem. Ela tem, cada igreja local. Como eu te falei, as pessoas... O resgate e a ideia é que a comunidade representada no presbitério que tem essa autonomia, né? Pô, legal. E aí, por isso que eu falei, vocês vão encontrar igrejas luteranas bem tradicionais em termos litúrgicos. Verdade. E igrejas como a Comunidade do Redentor, que é... Cara, é muito legal o Redentor. É claro, tem algumas coisas para nós que são, entre aspas, que nos engessam, digamos assim, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para isso e falar, tá, beleza, como é que a gente vive com isso e aproveita isso? A gente está num templo histórico de 160 anos. Cara, pra mim isso é vantagem. Mas tem gente que passa na frente, tem gente que passa na frente e olha e fala, isso
quer mais uma católica, você quer mais isso aqui. Tem Mas gente vai que ter gente pra sim, tudo, né? Tem gente que se encanta com esse culto auditório, parede preta e tem. Ok. O que me pega mais e muito A gente tem que trazer um pastor de igreja parede preta aqui, cara, Tem, para ver qual que é a vibe. A minha única questão, a minha única crítica, e isso se dá tanto para igrejas históricas como igreja parede preta, eu sou um cara que gosto muito de olhar, de viver, não vou dizer estudar, porque eu não sento em livros, assim, mas de observar a cultura local. Então eu venho de Floripa, eu venho de litoral. Eu gostava de ver os pescadores, sentar com os caras, escutar a história. Eu gostava de sentar com meu avô e falar, pô, como é que é? Não, o mar tá tal, porque o vento tá tal, então tá entrando peixe no canal tal. Caramba, Isso é maluco. Isso é muito massa, velho. Eu gosto muito disso. E o que é a minha crítica quando a gente olha para essas igrejas históricas, mega tradicionais, essas igrejas, às vezes eu olho para essas duas realidades e falo, mano, mas cadê o Brasil aqui? Né? Cadê o Brasil aqui? Cadê, né? Porque a gente vem com uma coisa histórica, então vem com uma coisa muito cultura de fora, muito étnica, ou vem com essa questão que também é étnica da igreja de Cabelo de Preta, que é ou americanizada, as mega churches, Então aí tu fala, não, mas peraí, mas cadê o Brasil? Cadê o nosso ritmo na música? Cadê os nossos tambores? Sabe, pra mim isso é uma coisa eu gosto dessa visão, porque a gente tem hoje, nas igrejas mais históricas, mais tradicionais, uma visão um tanto colônia. Com todo respeito, eu venho de igreja histórica, mas não é porque eu venho que eu vou fazer vista grossa a essa realidade. Então a gente tem uma realidade eclesiástica um tanto colônia no seu jeitão de ser e que quer se manter e que chama essa cultura colonialista de algo santo. Aliás, eu achei interessante que no começo da nossa conversa você falou que o povo não tem problema com coisas que acontecem diferente, mas aí, tipo, não usa a expressão, é do mundo. Não, mas é que daí nossa identidade germânica e tal se refere, que eu acho mais honesto. Eu digo isso porque eu venho de uma realidade presbiteriana de berço, onde eu já vi pastores falando que determinadas situações culturais dentro do culto, por exemplo, é o mundo entrando dentro da igreja. E eu fico assim, cara... Eu preguei esses tempos, cara. Eu acho que o que eu falo pode complementar isso. Eu preguei faz uns 2 finais de semana e o tema era tradição, religião e evangelho. Ótima temática. Eu peguei... Tá no YouTube? Tá no YouTube. Aí... Eu peguei aquela passagem onde Jesus olha para os fariseus e fala, cara, o problema de vocês é que vocês estão abrindo mão das escrituras e crendo nas culturas, nas tradições dos pais de vocês, dos religiosos, né, não sei o quê. E a figura de linguagem que veio na minha cabeça e eu trouxe para esse culto, cara, sobre tradição e evangelho é a seguinte. Tradição, para mim, é um animal doméstico. Então pensa no teu animal doméstico, não sei se vocês têm, eu tenho uma cachorrinha. Eu tenho. Caramelo. Como é que funciona com o animal doméstico? Tu determina onde ele fica, o que ele come, onde ele come, quando ele come, onde ele dorme, onde ele faz xixi, onde ele faz cocô, com o que ele vai brincar, onde ele vai brincar. E se ele faz uma coisa errada, tu vai lá e adestra, porque ele é domesticado. Tradição é isso. É algo que tu domesticou, que tu controla. Caraca. Eu vou acender uma vela aqui, eu vou usar vestes aqui, eu vou usar... Tá tudo bem, mas isso é domesticado. O evangelho traz um Deus que é um animal selvagem. Não tem como domesticar. Como é que Deus é Deus selvagem. Tu não tem como domesticar esse Deus selvagem. E aí que tá, a gente prefere aquilo que eu tenho controle. Eu prefiro pegar e falar, não, tem que ter esse ornamento, porque aqui tá Deus. E aí existe o Deus do evangelho que fala assim, meu irmão. E o que acontece se tu pegar então esse Deus selvagem, esse leão selvagem, e colocar na sala da tua casa com você sentado lá dentro? O que acontece? Talvez até me devore, né? Ele vai estragar tudo. Não, mas você vai estar lá dentro, o que vai acontecer contigo? Já era. Mas é isso que o evangelho faz, tu tem que morrer. Já era, tem que morrer. Verdade. Tu tem que morrer, cara. Quando tu entra nesse ambiente com esse Deus selvagem, tu tem que morrer porque tu tem que sair do teu controle, a sala não é mais tua. Essa é uma palavra maravilhosa, porque... Perfeito. Inclusive, eu quero mandar um abraço para um dos nossos inscritos aqui, o Mika.
que eu tinha um debate teológico profundo nos comentários. Não, Mika aliás, Mika é o nome de não é nem o nome dele, mas é o nome que ele usa no YouTube, né? É um que ele é um padre, que ele é devoto, se eu não me engano, não tenho bem certeza. Mas essa é uma conversa para pessoas que o canal às vezes atrai esse perfil de pessoas que talvez vivam uma religiosidade indiferente, se é católica, evangélica, seja lá qual for, e até tem uma espécie de livrinho de regras. Aliás, você já participou de mesas de conversa em acampamentos, onde os adolescentes mandam perguntinha do tipo, pode passar a mão na menina assim, assim, assado, não sei o que, e aí você tem que responder se pode ou se não pode. E se eu me masturbar sem pensar em nada? Sem pensar em nada, pode. Aí tu é doente, né? Aí tu tem que procurar um psicólogo. Cada pergunta que chega. Se tu tá olhando para um tênis e se masturbando, meu irmão, a gente vai ter que te levar para algum lugar bem sério. Esse compêndio de regras do que pode e que não pode, que é comum para a área da sexualidade, para a área do comportamento, para a área da ética e etc, etc, ele é mais palatável, porque aí você controla, descontrola, você pensa assim, é uma cartilha. Não, mas você mais do que pensa controla, descontrola, tu manipula. Exatamente. Porque daí tu já começa a olhar pra essa situação, tá, e se eu não pensar numa mulher pra me masturbar? Aí pode. Os fariseus faziam muito isso. E se eu fizer tal, mas passando... então isso pode, então, porque tem que guardar o sábado, então 50 passos, até 50 passos tá ok, passou, tô pecando. Mas aí que tá, quando eu preguei sobre isso, eu ainda falei no início do culto, isso aqui não é um grito de rebeldia, e tampouco a gente vai tocar fogo nas coisas aqui da igreja, mas eu preciso saber qual que é o lugar da tradição, para que ela serve, e a partir do momento que ela fere o evangelho, ela já não serve. Excelente. A partir do momento que eu falei, a partir do momento que eu olho para essa vela no culto, a gente tem vela ali no culto, 3 velas que simboliza. Sabe que um luterano católico. Mas a partir do momento que, se essa vela não tiver acesa, para você o culto não valeu, aí a gente vai conversar. É a história da serpente. A tradição está a serviço de algo. E é bonito essa história, tudo, só que, cara, o evangelho, ele é muito maior, né? O evangelho, ele é uma coisa que tu não pode simplesmente querer encaixar ele dentro dessa tradição, né? Então, e aí a minha vida com Cristo, ela pode ter sinais dessas tradições, só que ao mesmo tempo a minha vida com Cristo é essa vida que o Deus selvagem, que eu morro. Aí eu já não tô mais no controle dessas coisas, né? Então... Acho que eu tava conversando esses tempos com minha mãe, não me lembro exatamente, mas conversando sobre um evangelho em que eu leio, me submeto, gosto, mas que tem coisas que eu não gosto. E tem coisas que eu vou ler e falar, não gostei disso aqui não queria. Eu preferiria que fosse de assim. outra forma. Eu preferiria eu preferiria matar o inimigo. Por exemplo, né? Eu acho que, né, um inimigo ou outro tinha que tava, enfim, mas de qualquer forma é um evangelho que eu não vou seguir à la carte, no self-service, de um evangelho que, pô, isso aqui não pode ser real porque é muito absurdo, mas tem que ser absurdo, é absurdo. É escandaloso. Oi? É escandaloso. É escandaloso. Se não for absurdo, se não for escandaloso, não se trata de uma divindade. Se trata de uma entidade tão mapeável quanto eu. Mas aí que tá, pra mim a questão é que se eu tô olhando pro evangelho como essa cartilha, aí que já tá o equívoco, né? Sabe? Porque se eu olho como cartilha, aquilo que eu não gosto eu descarto. E aquilo em que eu gosto e cumpro, eu me orgulho. Aí já Cristo não tem lugar nenhum nisso aqui. Verdade. Entendeu? E outra coisa que eu acho que é interessante falar, né? Quando a gente fala sobre essa questão de uma igreja étnica e tudo, uma hora tu falou uma frase ali que eu não vou recordar tão direito, mas tu falou assim, que se mantém assim, né? Ou que veio para ser assim a igreja, ou que se mantém assim alguma coisa. Meio colonial, né? Essa coisa. Eu acho que o problema tá quando a gente santificou a tradição. Porque eu acho que a igreja, quando ela vem para cuidar dos seus, cara, imagina, naquela época tu sair da Alemanha, vir para cá sem nada, meu irmão. Sem saber para onde é que eu tô indo.
Pô, Sinistro. acho que é o tataravô. A família da minha esposa tem uma história animal, assim, incrível. Bem rapidamente, acho que é o tataravô dela. O cara se forma em. O cara era um pastor e o cara vai pra Camarões, cara. Se tu olhar a história do evangelho em Camarões, tá o nome do cara lá. Que é o cara que leva o evangelho pra lá, mora lá. Lá nasce, eu acho que o bisavô, o tataravô dela, não vou lembrar qual, mas nasce lá na tribo. E aí esse cara depois cresce lá na tribo e volta pra Alemanha pra estudar teologia. E aí esse cara resolve vir pro Brasil para fazer missão no Brasil. Aí vem com o movimento de uma agência de. Aí quando ele vem ainda, o noivo, os pais da noiva falam, não, ela não vai para esse Brasil aí. Caramba. E aí ela tá sozinha, então o cara vem sozinho no navio. Só que a irmã dela, que já tinha passado por essa questão de os pais não liberar o casamento, fala assim, não, minha irmã, tu não vai passar pela mesma coisa que eu vou. Enfia ela escondida numa cabine no navio. Ela é deserdada da família. Uau. Com todo o enxoval. Eles estão em alto mar, vindo pro Brasil. Quantos dias de viagem no transatlântico? De repente ela aparece, oi. E o cara fala, meu, o que tá fazendo aqui? Não, vou viver a vida contigo. O capitão do navio casa eles. Eles chegam em Santa Catarina. Nessa época o capitão tem autoridade para fazer isso. Ele chega em Santa Catarina, daí lá tem mais um casamento lá na igreja luterana lá, e daí o cara... Eu falei porque, cara, olha o que era vir pra cá nesse tempo. Então, uma igreja que se presta a vir e falar, não, a gente tá indo lá pra cuidar de vocês, eu acho que cumpre um papel de também, cara, de dignidade, porque essa galera vem também numa situação que não era Fácil. Então, assim, cumpre um papel. O problema é querer ficar nesse papel pra sempre. Sim. Entendeu? É entender. Sabe a analogia que eu faço? Não sei se o Kleber já te falou, o Kleber, vocês sabem, o Kleber é faixa preta de jiu-jitsu. Sim, eu sei, tô ligado. Eu pratico jiu-jitsu também, eu sou faixa roxa. Então. Já, cara. Bicho. Comprei. Comprou. Como é que era o jiu-jitsu na década de 90? Cara, era diferente. Tinha outras. Bad boy, meu irmão. Sim. Década de 90, o filtro era o treino. Tinha gente que passava na frente da academia, via os caras. Brutamonte, cara, era um lugar que tu fala assim, eu não vou deixar minha mulher entrar aqui nunca. Esse era o filtro, não era na década de 90, não era isso? Se o jiu-jitsu continua sendo, se o jiu-jitsu continuasse sendo dessa forma, com essa mesma cultura, hoje eu não sei se ele existiria. É verdade. Mas de repente, naquela época, em algumas épocas, ele teve que cumprir esse papel pra mostrar assim, cara, isso aqui funciona, isso aqui é eficiente. Só que hoje, cara, como é que são as academias de jiu-jitsu, onde eu faço? Pô, tem aula pra criança de 4 anos, tem aula só pra mulheres, tem aula pra um cara igual eu, que não sou atleta, que não faço competição, treino 2, 3 vezes por semana, sou um pai de família, sabe? E aí eu vejo esse paralelo com a igreja. Se a igreja quer continuar sendo o que ela foi lá, uma hora não vai dar mais. Eu concordo plenamente com isso. Então, assim, eu acho que aí faz parte, então, de ser uma igreja missional, que é a igreja que consegue ler o seu tempo, ler a sua geografia, né? Onde é que a gente tá, para quem que a gente tá. Isso sem desmerecer a história. Aí é que tá. Sem desmerecer os nossos aí antepassados. É que tá. Tudo que aconteceu. Aí é que tá. Cara, e como é a tua rotina como pastor de uma igreja histórica de Curitiba, onde você... quem olha para a igreja não imagina que você é o pastor. Então, olha esse tempo histórico, lindo, maravilhoso. Particularmente, eu adoro a arquitetura. Preconceituoso. Sim, eu adoro a arquitetura luterana. Mas quem olha a tua aparência diz assim, cara, ele não é o pastor dessa igreja local. Inclusive, deixa eu falar uma coisa sobre essa sua fala. Eu só adoro Jesus. Amém. Pode continuar. Desculpa ele. O cara, numa frase, foi tirado de preconceituoso. Idólatra. Queria te convidar a se retirar, por favor. Vou embora. E como que você lida com isso? Assim, se é que chega a isso, ou talvez a igreja já está bem adaptada com essa questão, ou até mesmo quando você se apresenta nos lugares, assim, onde que é a tua comunidade? Aí você diz, é ali no Redentor. Na Redentor. Aí esse cara, aí a pessoa fica procurando essas tatuagens. Como é que faz? Cara, Hoje em dia, eu não sei se hoje em dia isso é tão gritante como já foi, mas você ainda encontra. Mas assim, porque eu acho que tem. Tatuagem, acho que tem toda uma questão assim de tipo, não é tão. É assim, porque assim, uma que a gente tá no meio de Curitiba. Então, assim,
Para quem chega novo na igreja, me vê ali falando, fala, pô, massa. Entendeu? Por causa da oratória, do jeito que eu tô falando com vocês aqui, se tu assistir uma pregação minha, é desse igual. jeito. E eu brinco, e eu dou exemplo, e eu falo da minha vida, eu falo, pô, né? E é desse jeito, né? Eu não tenho uma oratória, eu não tenho um jeito pra outra pregar. persona, não. né? E aí, galera, como é que vocês estão? Pô, a gente vai trocar uma ideia. Então, quem vem de fora, é isso. Fala, porra, legal, conecta. Aí eu escutei no feedback semana passada, eu falei sobre... eu falei um pouco sobre a minha infância, porque eu preguei sobre o tema era vem e veja. Quando Jesus começa a chamar os discípulos ali, um vai falando pro outro, vem e vê. E eu falei, cara, minha infância era assim, a gente saía na rua pra jogar bola no mangue, vem e vê, vamos lá jogar bola, vamos lá. Então esse movimento natural eu usei como exemplo e alguém falou, pô, minha infância era assim, sabe? Então conecta. Então quem vem de fora, olha, quem já é de dentro de tempo de comunidade já estava acostumado comigo, porque eu já trabalhei 4 anos na comunicação aqui, eu transitava no meio dos bastidores dos cultos, e volta e meia eu pregava também, o pessoal, prega no culto. Então até o pessoal do culto da manhã, que são os mais, cara, mega me acolhem, assim, sabe? Mas então, a Redentor não é essa igreja que, sabe, que fica em cima, que se preocupa. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu me lembro quando eu era seminarista de uma igreja, e o pastor só andava de terno e gravata, o que é uma realidade ainda muito presente em muitas igrejas. E aí eu perguntei, mas escuta, tem que estar mesmo para o pastor, né? Que era o meu tutor, inclusive. Tem que estar sempre de terno e gravata? A resposta dele: é importante, o sacerdote tem que andar com a sua estola sacerdotal. Eu lembro quando a gente foi uma vez a gente foi lá pro Nordeste gravar, lá nessas comunidades, que é a Missão Zero. Aí a gente foi em Teresina. Foi eu e o Lampa, tu conhece o Lampa? Conheço o Lampa, conheço muita gente de Teresina. A gente foi filmar lá, as comunidades lá da São Zero. Cara, um calor, velho. Um calor assim que eu nunca passei na minha vida. Muito quente. Aí, cara, short, chinelão, vamos lá gravar. Daí o pastor ainda é amigo meu, Matias, ele olhou pra mim e falou, cara, seguinte... É que o pessoal daqui, porque o pessoal de lá, o pessoal de lá é assim, eles meio que, para ser evangélico, tem que repugnar bastante o que é meio católico, assim, sabe? Vai para um lado mais pentecostal, até assim, nos trajes, né? Pô, cara, se tu for assim de short lá, o pessoal usa calça, tipo assim, 2 da tarde, 40 graus. Terno e gravata. Aí ele assim pra mim... Cara, se tu for assim, o pessoal não vai te respeitar muito, não, cara. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mano, eu não quero respeito de ninguém. Nesse calor, cara, só me deixa aqui filmando, eu não quero respeito de ninguém. Respeita ou fica fresquinho? Fica fresquinho. Então, assim, cara, voltando. Então, assim, comigo, tem pessoas que falam, cara, o que eu escuto muito, cara, tu não parece ser pastor. Já me falaram. A minha paz tá nisso, a minha paz tá em... Eu sei que o que me faz não parecer ser pastor não é a minha conduta, a minha moral, a minha ética nesse sentido, sabe? Assim, porque, tu não parece ser pastor porque tu tava ali fumando uma pedra de crack. Não é por causa disso, tá ligado? Cara, é por causa do meu jeito, pratico jiu-jitsu, tá ligado? As músicas que eu escuto, eu gosto de escutar samba, gosto de escutar, né, Bezerra da Silva, essas paradas, tudo. Então, e a galera fala, pô, tu não parece... E pra mim... E ótimo, né? Já deu crise, isso. De falar, cara, eu não sou parecido, eu não tô no estereótipo. Se eu for do estereótipo, eu vou ter que abrir mão do que eu sou. Como é que eu lido com isso? Então isso já... Não, em mim já. Legal. Mais do que nos outros, eu acho. É como que eu lido com isso, cara. Eu lido com isso e falo, não, eu acho que eu tenho... Se Deus me trouxe até aqui da forma que eu sou, e isso que eu sou não se configura algo que me afaste dele, ou seja, pecado... Tá. Bora, vou seguir. Fechou. E aí, a minha vida aqui no meu cotidiano, aqui no meu dia a dia, cara, ele é muito... A gente tem trabalhado esse ano e focado muito na questão de discipulado e relacionamento, sabe? Muito isso. Então, cara, minha vida é conviver com as pessoas. Claro, tem reuniões de ministérios e tudo mais, mas a minha vida... tal dia tem discipulado com 2, 3, depois um micro grupo com mais pessoas de discipulado. Então é muito vida na vida, assim, tento viver isso, sabe? Que coisa boa. Quando vai pensar ministério, pensa, não, mas beleza, como é que isso aqui vai fazer com que a gente caminhe junto, como é que isso aqui vai... E aí esse desafio também, constante de pensar
Nós, a comunidade, daí quando eu falo cidade. comunidade, não a instituição Redentor também, mas nós, enquanto pessoas que formamos essa Redentor na cidade, sabe? Na missão. A gente tem uma secretaria de missões, por exemplo, né? Legal. Só que esse ano a gente quer focar mais agora aqui, em Curitiba, porque a gente apoia missionários, pô, a gente apoiava missionário na Espanha, a gente apoiava missionária no Quirguistão, na Tailândia, a gente apoia missionário também no Nordeste brasileiro. Só que esse ano a gente falou, não, a gente tem que começar a fomentar agora a missão local também, né? Nós, esse ano então vai ter a gente vai fazer meio que um curso, né, que se chama Impactando Tudo ao Seu Redor, que é sobre essa questão, essa educação de o que é uma vida missionária, né? Porque daí o risco quando tu vai apoiar missionários e ter uma secretaria de missões é que as pessoas terceirizam a missão, né? Sim. Missão é coisa lá pro pessoal da secretaria. É verdade. Então como a gente quebra isso e fala, não, missão é tu, onde tu trabalha, Cara, É isso, cara. Muito bom. eu acho que o Mas Eduardo... eu tô falando isso, mas não é que a Redentor é perfeita, todo mundo belo. Cara, tem vários desafios, várias coisas que a gente se quebra a cabeça aqui, várias coisas que a gente. Não, mas eu lógico, acho que lógico. há um apontamento de uma igreja saudável. Eu acho que igrejas saudáveis não são perfeitas, são Não, lógico, saudáveis. lógico. E assim, foi o pastor bem de boa que a gente trouxe. Sim. E Acho que até de todos os pastores que passaram por aqui, passaram vários, você é o menos pastor no estereótipo. E isso é muito bom. isso é muito bom, porque a gente ficou até preocupado, né? A gente, cara, vamos mais um chamar mais pastor. pastor, velho. Porque assim, Não, os caras que passaram por aqui foram não, bem 10, foram 10, perfeitos, os episódios com ele, mas assim, carrega aquela um persona do pastor, da que, figura cara, do pastor. eu que já estive passando na igreja, meio que às vezes tem que ter, infelizmente. Eu fico feliz de olhar pra você E eu dizer, cara, concordo não que, tem, e eu que bom. entendo, mas é só um elogio prático mesmo de que você não carrega isso. Uhum, Não carrega. Eu acho que isso tem a ver com a forma que eu cheguei até aqui. uhum. Então, eu não fui esse cara que passou por isso, foi mandado pra lá, que tu chega no lugar como pastor, né? Eu não cheguei zerado no lugar como pastor. Sim. Tu surfava lá em Fluminense? Nada a ver, vou... tu Eu já surfava tentei lá? uma vez, assim, mas não deu, não rolou. deu. Mas eu era da natação, nadava bastante lá. tá. Cheguei a fazer travessia em mar, essas paradas eu gostava bastante. Então eu não participo desse processo onde tu chega na comunidade, ó, esse chegou agora Foi lá pro o seguinte, estagiário. É. Ou agora chegou o pastor do primeiro envio. Imagina, tu chega no lugar como o pastor. Então eu já sou o cara daqui. Então isso acho que já quebra. E na minha rotina, eu tenho uma rotina que não tá ligada somente com a igreja. Então, como eu falei, eu faço jiu-jitsu, tô com a minha galera do jiu-jitsu. Eu faço funcional, embora o cara que meu treinador lá, ele é de outra igreja, dessa outra luterana, tudo mais lá, tamo junto, no funcional. Então eu busco viver culturas para fora dessa cultura eclesiástica, né? Qual que vai ser o nosso rolê? Vai ser só sair com o pessoal aqui da igreja? Não, sabe assim, tipo, eu tento viver. A minha esposa gosta muito de arte, então ela é uma pessoa também que tem, volta e meia, ela vai para museu, vai para não sei o quê, vai para feiras, então eu acho que isso alimenta nosso papo. Então, tipo, ela não é a mulher, a minha esposa também, ela falou, ó, cara, aceita lá, quando chegou a proposta, falou, não, mas saiba que eu não vou ser a mulher de pastor, como muitas igrejas luteranas querem, que é a mulher que vai ajudar então no ministério infantil, vai estar, cara, minha esposa, ela tem os rolês dela, isso aqui é um projeto dela, projeto moradia, ela constrói casa para pessoas em situação de vulnerabilidade social, faz todo o rolê, junta dinheiro, já Vai ser um episódio bom também. já né? construíram 5 casas, pô. Que massa. Eu tinha uma casa no valor de 50 conto, tá ligado? Caramba. Assim, ela é desse rolê, tá lá no Dorcas, ontem tava numa feira gigante sobre terceiro setor. Cara, o nosso ministério é eu e ela, minha filha. A gente fala. Legal. E aí a gente operacionaliza, então ela tá no projeto Moradia, eu tô na retaguarda. Eu tô na Redentora, ela tá na retaguarda. Minha filha tá no rolê disso tudo, 4 aninhos, às vezes tá lá no meio da favela montando as casas com a gente. E às vezes tá aqui. Ontem ela falou, minha filha, pai, fiz um combinado com Jesus. Aí eu falei, filha, que legal, mas quem te ensinou? Não, eu inventei. Qual é, filha? De manhã eu oro e à noite tu lê a Bíblia pra mim. Eu falei, pô, filha, que fofo. E como é que foi a oração hoje de manhã com Jesus? Eu falei, e hoje de manhã então tu orou com Jesus? Ela, ih, esqueci. Esqueci. Mano, infelizmente, a gente até passou um pouco, mas foi uma delícia de papo.
Muito obrigado. Obrigado por estar aqui, pelo acolhimento, Tamo pelo junto. tempo, sei lá, por tudo, cara. Muito obrigado mesmo. Cara, O que você satisfação achou, mesmo. mano? Precisando outro adorei papo mesmo. com outros focos, outras coisas, a gente. Não, Bora. vai rolar, Vai rolar sim. Cara, e você brigadão. Opa, peraí, cumprimentar primeiro. Agora sim, e você que está assistindo a gente, que está até agora aqui conosco, não se esquece, se inscreva no canal. Gente, o botãozinho de like foi feito para você dar like, tá? Toda vez que você dá um like, isso daqui esparrama para mais pessoas. Então, quer divulgar uma abordagem teológica saudável, salutar, pô, um clique aí e deixa aqui nos comentários se você concorda, discorda, muito pelo contrário. E tem aqui, ó, no cantinho aqui da Quem tela. discordar com uma fala minha, eu vou chamar a galera do Gil pra. Boa! Mas tem no cantinho da tela aqui um QR Code para você que quer apoiar o nosso projeto para que isso continue sendo uma realidade. Não esquece, se você for fazer aí uma contribuição, coloca só 0,2 centavos só para a gente saber que é especificamente para gente, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Falou! Valeu, mano.